Olá, acadêmico! Olá, acadêmica! Seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa primeira teleaula da disciplina de processos de cuidar em enfermagem. Eu sou a professora Franciele Midori, eu sou professora responsável por essa disciplina e nessa disciplina a gente vai começar a entender o processo de trabalho em enfermagem, entender a importância do processo de enfermagem mesmo para a arte do cuidar. Nós somos os profissionais responsáveis pelo cuidar. E tudo que nós fazemos, tudo que nós planejamos e buscamos está interligado com o processo de cuidar, com os processos de enfermagem, para que a gente consiga sistematizar e com certeza apresentar e proporcionar uma assistência de qualidade para o nosso paciente, para o nosso cliente. Então, nesse sentido, que a gente tem a nossa disciplina, para a gente entender esse processo de cuidar. Lembra que nós somos os profissionais responsáveis pelo cuidado. Nós somos a arte do cuidar, a ciência do cuidar. E para isso, nós temos essa disciplina para a gente entender os primeiros passos do cuidado, desse processo de cuidar em enfermagem. Veremos então algumas técnicas básicas, veremos questões relacionadas ao serviço de saúde e até mesmo a biossegurança, os cuidados iniciais que nós devemos realizar junto ao nosso paciente, junto também com a nossa equipe de enfermagem. Então aqui, começamos nesse cenário em que é o nosso ambiente de trabalho também, dentre os leques de opções que nós temos na enfermagem. Então, para isso, eu convido você para a gente contextualizar quais serão os temas da nossa aula de hoje. Lembrando que o tema principal da nossa aula de hoje é sobre serviços de saúde. Então, vamos lá, vamos contextualizar sobre os assuntos que serão abordados na nossa aula de hoje. Então, primeiramente, eu trago para você que nós falaremos sobre os prontuários, Então, primeiramente, a gente vai falar sobre essa questão de nós entendermos sobre o que é um prontuário, qual que é o nosso papel, enquanto equipe de enfermagem, quando nós manipulamos os prontuários. Nós temos algumas legislações, nós temos algumas características específicas do prontuário e ele também é um mecanismo de trabalho. No nosso dia a dia, nós manipulamos constantemente um prontuário. Dentro desse prontuário, a gente tem informações do nosso paciente, que são informações sigilosas, então não são todas as pessoas que podem ter acesso a esse prontuário. E é nessa aula que a gente vai descobrir quem que pode ter acesso e se o nosso paciente, o nosso cliente, ele também tem essa possibilidade de acessar o seu prontuário. Depois, nós veremos também sobre a documentação e a anotação de enfermagem. Falaremos também sobre o processo de enfermagem. O nome da nossa disciplina é Processo de Cuidar em Enfermagem. Então, é importante a gente entender o processo de enfermagem, porque das atividades que nós desenvolvemos é sobre a documentação, falando, puxando um link do prontuário, as documentações e principalmente a questão da anotação de enfermagem. Então, quem que faz a anotação? Como que nós podemos realizar uma anotação bem feita? O que o enfermeiro ele faz? Ele evolui, ele anota, então nós veremos sobre essas especificidades que faz parte do processo de enfermagem também e que é uma atividade que nós desenvolver constantemente no nosso dia a dia. E para finalizar, falaremos sobre a organização do serviço de enfermagem. Então, entender um pouco de como que é organizado o serviço de enfermagem, o papel da equipe de enfermagem dentro das organizações de saúde e o papel do enfermeiro também. Além de realizar a assistência, o enfermeiro também faz a parte da gestão. Então, entendendo os conceitos de cuidado direto e de cuidado indireto, nós veremos, então, essa parte organizacional, para a gente entender onde que nós podemos trabalhar, onde nós estaremos inseridos dentro de uma organização de saúde, tá? Então, esses são os principais assuntos que nós abordaremos na nossa aula de hoje. E vamos lá, vamos começar com a nossa primeira temática.